sociais. Agora vamos conversar com o Lucas sobre os gráficos da semana passada e os números como estão. Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Usualmente eu estou aqui toda sexta-feira, né? Mas na sexta passada, por motivos tecnológicos, eu acabei não conseguindo vivendo esse mundo virtual agora. A gente depende um pouco disso, mas peço desculpas, inclusive, mas vamos tentar. Vou complementar os dados que seriam apresentados na sexta-feira passada, hoje é segunda-feira. Imagina, Lucas, não precisa pedir desculpa. Nós que agradecemos a você por participar aqui conosco e sempre nos trazer elucidações sobre os números do Covid e reflexões sobre esses gráficos, sobre esses números. Lucas, eu já estou aqui com um gráfico de total de casos confirmados aqui em Matão. O que a gente pode avaliar nesse gráfico, Lucas? Então, hoje eu vou apresentar os gráficos que seriam o mesmo da semana passada. Ele vai haver uma divergência de um número de 7 casos de testes em relação à semana passada, mas eu preferi trazer os casos, mesmo que 3 dias desatualizados, mas para a gente manter essa sequência de semana por semana, para a gente Correto. conseguir averiguar como foi a semana. Então, se eu trouxesse os dados de segunda e nessa semana na sexta, a gente poderia ficar um pouco confuso, porque o Uhum, intervalo seria diferente. correto. Então, até quinta-feira passada, a gente tinha 464 casos confirmadamente por PCR. Essa curva em azul que está embaixo para quem não está assistindo. Em vermelho, a gente mostra quantos casos a gente tinha em particular, em laboratórios particulares, e foram 822. Então, até a quinta-feira passada, a gente teve um total de confirmados em 1.286 casos aqui em Matão, nesses 7 meses de pandemia que a gente teve. E a gente viu que nesses casos confirmados, a gente vê através dos números que temos uma desaceleração, manteve ainda, né, Lucas, de confirmações. Não teve um É, aumento muito gritante na última semana, né? a gente já pode ir para o próximo gráfico, que mostra a curva em amarelo de novos casos, de quantos casos a gente teve por semana, cada semana separada. A gente ainda se manteve num patamar de 9 casos, há casos na cidade, né? Então já é a segunda semana consecutiva nisso. Então isso indica um bom sinal. Só que é importante frisar uma coisa que eu tenho visto, que é que a gente tem acompanhado no mundo inteiro. E que quando surgiu a Covid lá em fevereiro para março, que os casos começaram a acontecer no mundo, a gente viu uma onda que saiu da Ásia, passou pela Europa, então os países da Europa sofreram primeiro, depois chegou nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente viu uma alta em alguns lugares no Amazonas, depois em grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, e depois a gente viu esse. A gente agora está voltando, o mundo está voltando a ter uma segunda onda. A Europa voltou a ter números altos de casos. Estados Unidos voltou a ter números altos de casos. O Amazonas passou por um pico já. As cidades grandes de São Paulo, que é a capital de São Paulo e do Rio de Janeiro, voltaram a crescer. Então a gente tem que entender que o ciclo aparentemente está voltando a Se esses repetindo, né, patamares de Lucas? que nas próximas semanas, se a gente mantiver no ritmo que a gente teve, a gente tem uma tendência de alta pela história da coronavírus. Correto, realmente com Manifestou essa no segunda mundo. onda na Europa em seguida, é uma avaliação muito, infelizmente, negativa, né, do que possa acontecer, até por uma certa forma, uma mudança novamente no comportamento. Para quem esteve em quarentena, ficou resguardado, evitou sair de casa, usou máscara, álcool em gel. Hoje nós já estamos vendo uma mudança no comportamento com festas, as pessoas já mais relaxadas em relação a isso, e isso com certeza acaba refletindo no número de casos, né?
Eu estava complementando de que a gente entende que a Covid ela é uma doença que ela se transmite pelo contato entre as pessoas, né? Diferentemente de algumas doenças que tem algum vetor, um mosquito, por exemplo, quando é com a dengue, ela depende do contato entre pessoas. Então, a gente vê uma aglomeração maior de pessoas sem uso de máscara, sem respeitar o distanciamento social, como a gente tem visto nos finais de semana, principalmente. A gente tende a ter esse novo ciclo de alta de casos, né? Que no Brasil, na verdade, a gente não passou pela primeira onda, porque a gente nunca chegou a um patamar baixo, né? A gente veio reduzindo, mas a gente chegou a 400 mortes por semana, 300 no mínimo, e isso não é pouco, né? Isso não é acabar com a primeira onda, mas a gente tem visto que a gente já está começando a, infelizmente, ter esse novo aumento de casos e de óbitos por consequência. Realmente, Lucas. Obrigada. Agora seguimos para o próximo gráfico, que são os óbitos, né? O número de óbitos, esse gráfico em laranja, certo, Lucas? Eu posso pedir para passar, o seguinte gráfico, com o total de testes. Tá, ok, Lucas, vamos lá. O gráfico em azul e pink, com proporção de testes positivos pelo total testado por semana. É isso mesmo. Até a quinta-feira da semana passada, do dia 19, a gente fez 48 testes, né, na semana. Então, foi mais do que na semana anterior e mais ainda do que na semana, 2 semanas atrás, né? Então, a gente veio num aumento de número de testes e a gente percebe que na semana passada a gente fez 30 testes e 5 foram positivos. Essa semana a gente fez 48 testes e 9 foram positivos. Isso mostra que a gente teve um leve aumento percentual, a gente chegou a 20%, um pouco menos que 20% de positivos. Ainda é um número baixo em relação ao total, mas mostra que a gente ainda pode fazer mais testes e isso pode indicar que a gente tem mais casos positivos aqui em Matão. Tem uma coisa que é muito importante e não dá para deixar passar, que foi uma notícia trazida de um grande jornal essa semana, do Brasil, né, que nós, brasileiros, compramos com o dinheiro de imposto 6,8 milhões de testes PCR, esses que eu falo confirmadamente positivo, que são oficiais, e eles estão para vencer porque eles foram estocados e não foram distribuídos pelo governo federal. Ou seja, nós estamos brigando a nível municipal e estadual para realizar mais testes, e isso bate muito na tecla de insumos que a gente precisa e de verba, porque esses testes têm custo, e a gente vê que de dezembro até dezembro e janeiro nós temos testes para vencer. Nesse período são quase 7 milhões de testes que estão estocados num depósito na cidade de Guarulhos. Então, é muito importante a gente entender, quando a gente faz críticas, que a gente precisa de um Ministério da Saúde efetivo, que saiba coordenar, esses tipos de dados que a gente leva em consideração. Quando a gente está lutando para fazer testes a nível municipal, que muitas vezes esbarram na falta de orçamento ou de distribuição desses testes, e a gente descobre que tem 7 milhões de testes, quase 7 milhões de testes parados, que vão vencer, soa como um deboche para nós cidadãos, né? Primeiro porque foi dinheiro gasto com os nossos impostos, e segundo que a gente está precisando disso, né? A gente só controla a pandemia conhecendo o tamanho dela. E se a gente não faz testes, a gente não conhece. Com certeza, Lucas. Até porque para algumas pessoas fazer um teste através de laboratório particular de R$ 120 nem sempre é possível, né? Então, o teste gratuito oferecido pelo SUS é de extrema importância. Exatamente. Vamos seguir agora, então, para o total de óbitos por Covid-19. Tivemos um número positivo no final de semana, não houve registro de óbitos, né? Acho que podemos sempre comemorar isso, né, Lucas? No final de semana a gente não teve, mas até a quinta-feira passada, que é essa última semana, né, a gente teve mais 2 óbitos.
Em relação às últimas 4 semanas, isso se alterou, porque a gente estabilizou, tinha estabilizado, né? Em Em 25, né? 25, mas a gente teve mais 2 óbitos na semana passada, então, mais uma vez, queria deixar meus sentimentos aqui aos amigos e familiares. Lembrar que essa é uma doença que, por mais que a taxa de mortalidade seja baixa, como ela atinge um grande número de pessoas, os óbitos, infelizmente, acontecem e a gente tem como evitar. Então, nós chegamos a 27 óbitos aqui no município até quinta-feira. A gente não teve mais óbitos nesse período de quinta até hoje, segunda-feira, mas em relação às últimas 4 semanas, a gente teve esse aumento aí. Tá certo, Lucas. Então, um total de 27 óbitos em Matão por Covid-19. Lucas, muito obrigada, viu, por participar aqui conosco nesta segunda-feira. Te desejo uma boa semana. Muito obrigada. Eu que agradeço, para vocês também. Tenham um bom dia.